no auditório do campus Cristalina, e a quem nós gostaríamos de agradecer a toda a equipe técnica que está trabalhando para que este minicurso aconteça de forma eficiente. Passamos agora, então, a apresentar o querido professor Anderson Vitorino Pinheiro, que ele é graduado em Letras, mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo. Sua segunda formação foi em Ciências Sociais e atualmente atua como professor de Língua Portuguesa e Literatura do Instituto Federal Goiano, campus Cristalina. Entre 2017 e 2018, Vitorino foi professor no curso de extensão de formação continuada de professores da Universidade Federal de Uberlândia, no módulo de diversidade, dando início à sua pesquisa na área de diversidade sexual e educação. Hoje, ele é o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Diversidade Sexual e de Gênero, NEPEX, do campus IF Goiano Cristalina. Professor, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Foi muito bem recebido e estou muito feliz de hoje estar aqui já compartilhando com vocês um conhecimento que eu acumulei aí nessa minha experiência de vida e de pesquisa, né? Vou fazer minha audiodescrição também. Sou um homem pardo, cisgênero, gay, calvo, uso óculos, barba e no fundo aqui tem uma tela verde. Estou muito feliz de estar aqui hoje no Campus Cristalina, aqui no auditório do nosso campus, compartilhando com vocês, então, um conhecimento que me é muito caro, né? Tanto por questões pessoais, mas por questões de empatia, de direitos humanos, por questões de solidariedade, né? Então, vou começar a compartilhar com vocês, já foi feita a minha apresentação, agradeço muito. Ao final, nós vamos abrir para conversa, né, para perguntas e comentários também. Acredito que será uma parte muito rica. Quando eu fiz essa formação um pouco, né, mais profunda com professores, lá na Universidade Federal de Uberlândia, os momentos mais ricos foram os momentos de dúvida, de conversa, de troca de experiências, né, de relatos de sala de aula. Então, estou ansioso por esse momento também. O objetivo aqui hoje principal é a formação básica mesmo, né? É um letramento. Então, peço desculpas se alguma coisa aqui muita gente já souber, né? Espero que vocês saiam com algo novo. Espero que sim, né? Não vou dizer que tenho certeza, mas espero que todo mundo saia com algo novo daqui, dessa tarde. Mas a ideia é começar, né? É um pontapé de formações que são fundamentais às instituições de educação do Brasil todo, não só do IF Goiano, né? Espero que isso aqui seja uma semente para outros professores que estejam aqui, que levem esses assuntos para suas escolas, para suas universidades, que cada vez mais seja naturalizado conversar sobre sexo dentro dos espaços de educação, né, que não seja um tabu. O sexo faz parte da vida, é a partir do sexo que todos somos gerados, né? Então, estão todos convidados agora para começar esse nosso bate-papo sobre sexo, gênero e diversidade sexual. E como o professor Fabiano disse, a ideia é que a gente possa compreender melhor esse assunto, para conseguir respeitar, né, as diferenças, a diversidade e incluir, pensando aqui que nós estamos numa instituição de educação e o objetivo é que a gente consiga incluir, respeitar, acolher nossos colegas e estudantes, né? Coloquei aqui no comecinho para nós os objetivos desse minicurso, né, o percurso que a gente vai fazer. Então, quero começar diferenciando o que é sexo biológico, o que é a identidade de gênero, o que é a expressão de gênero, que também, né, não é a mesma coisa, e o que é orientação sexual. Depois quero falar um pouco sobre o panorama histórico, né, de como que gênero e diversidade sexual foram percebidos ao longo do tempo. Quero falar sobre a sigla LGBT, que é
realmente é uma sopa de letrinhas, muita gente fica com medo, né? Meu Deus, quanta letra, mas vamos conversar sobre isso. E aí destaquei aqui a diferença entre transgênero e travesti, e o conceito de queer, que talvez sejam os mais difíceis de ser percebidos por quem não conhece, por quem está fora dessa discussão. E por fim, quero tocar num assunto, né? O professor Fabiano saudou aí todas, todos e todes. Vou tocar nesse assunto aí que às vezes é polêmico, tabu, né? Que é a linguagem neutra e a linguagem inclusiva, que não são a mesma coisa, tá? Bom, antes de entrar no assunto, quero justificar, né, um pouco mais a importância desse minicurso, desse nosso bate-papo aqui, né? E aí eu trouxe 2 dados do ano passado. O primeiro é um relatório anual de um dos grupos mais antigos LGBTs do Brasil, que é o Grupo Gay da Bahia. O levantamento que eles fizeram foi publicado aí amplamente na mídia, né? Foi que no ano passado, no Brasil, nós tivemos quase 300 mortes violentas por LGBTfobia, né? E aí, entre mortes violentas, principalmente assassinatos, não só, né, mas também suicídio e outras formas de morte, mas principalmente assassinatos. Entre essas mortes, 105 pessoas eram transexuais, né, que foram mortas no Brasil, isso só em 2024. Então, estou trazendo isso para justificar um pouco mais a importância da gente conversar, entender e acolher todas as pessoas, né? O Brasil, isso nos leva, né, esses dados nos coloca mais um ano como o país que mais mata a população LGBT do mundo, tá? E aí isso aconteceu principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste, onde se localizam as principais mortes da população LGBT. Né? Então, isso daí é para mostrar que falar sobre comunidade LGBT, entender, respeitar, incluir, a gente está falando de direitos humanos, direito à vida. Né? Então, quero começar ressaltando isso. Nós estamos aqui defendendo direitos especiais para ninguém. Né? Nós estamos fazendo esse minicurso porque defender LGBTs é defender a humanidade. É defender o seu professor, é defender o seu primo, é defender o seu estudante, o seu vizinho, a sua vizinha. Então, direitos LGBT são direitos humanos. Bom, tá aí então os 4 conceitos que eu gostaria que vocês saíssem daqui com eles bem claros, né, na cabeça de vocês. Coloquei como conceitos fundamentais, porque a partir disso, muita dúvida, muito preconceito já vai cair por terra, né? E aí coloquei aqui uma frase, uma das referências bibliográficas que eu indico muito para quem se interessar pelo assunto, né, para se aprofundar, que é uma frase da pesquisadora Judith Butler, uma americana. O livro dela, Problemas de Gênero, lá de 1990, ela já estava falando de gênero, né? E aí a frase é: gênero não é algo que somos, mas algo que fazemos. Já vocês vão entender um pouquinho melhor. Então agora apresento para vocês, né, com vocês, o biscoito do gênero. E aí já começo comentando, né, agora nas várias cartilhas que existem sobre o tema, as pessoas não estão mais colocando aqueles bonequinhos, né, de menino, menina, justamente para quebrar na nossa cabeça essa ideia de masculino, feminino, macho e fêmea, né? Então a gente está usando o biscoito, que é aí um ser, né, praticamente assexuado, né, onde a gente usa para discutir e pensar esses conceitos. Eu vou começar com o sexo biológico, que está ali embaixo, ó, e vocês estão vendo que ele puxa ali uma setinha justamente das áreas genitais, né? Nós estamos falando de biologia, que é o terreno da biologia. Sexo biológico, ou uma outra expressão que está sendo mais usada agora, é o sexo designado ao nascimento. Tá? O médico, a médica que faz lá o parto, vai designar esse sexo a partir das genitais aparentes, né, desse bebê. Tá? Ou características sexuais. Então, quando a pessoa nasce, a pessoa vai nascer lá com órgãos reprodutivos masculinos, femininos ou
com um sistema que não se adequa necessariamente ao masculino e ao feminino. Antigamente, essa pessoa era chamada de hermafrodita, né? Hoje a gente usa um outro termo que é o intersexo. Então, alguém nasceu lá com características masculinas e femininas, né? Uma geralmente mais desenvolvida que a outra, essa pessoa é chamada de intersexo, tá? Os outros vão ser designados como homem, mulher, sexo masculino, sexo feminino. Nós estamos falando de biologia, de corpo humano, tá? De um bebê. O bebê ainda não está pensando o que ele vai fazer com esses órgãos. Então, é simplesmente o sexo biológico, que é diferente da identidade de gênero. E aí eu vou subir lá para o cérebro, olha lá no cérebro do biscoito do gênero aí, ó. Então a gente saiu da parte das genitais e foi para o cérebro. A identidade de gênero é uma percepção que uma pessoa tem de si, ou seja, é uma autopercepção. Não é outra pessoa que vai falar para você se você é do gênero masculino ou feminino, né? É autodeterminado, é você que sabe, é você que sente, você que pensa. Então, é uma percepção íntima, né? Do gênero masculino, feminino ou de nenhum dos dois, tá? E aqui eu vou fazer um parênteses. Sei que na cabeça de vocês aí pode começar a querer dar um nó, né? Mas como assim a pessoa não se identifica com gênero masculino nem feminino? Pessoal, é para sair da sua cabeça. Nós estamos falando da cabeça de outra pessoa, né? E aí não dá para você ir lá e querer falar o que a pessoa é, né? Então, o tempo todo, tudo que a gente for conversar aqui, com todo respeito a todas e todos que estão aqui, a sua opinião sobre o gênero da pessoa não interessa. Não importa. Ninguém quer saber, tá? O gênero, a identidade de gênero é uma autodeterminação, é uma autopercepção. Então, é uma convicção íntima. E aí eu coloquei algumas palavrinhas importantes ali no final, né? Então, nós falamos do sexo biológico. A pessoa nasceu lá, o médico designou que é do sexo masculino. Beleza. Essa pessoa vai crescer, essa pessoa vai se desenvolver, essa pessoa vai ter a história da vida dela, história social, história política. E aqui também vale a pena dizer que o tema da sexualidade, ele não se separa dos temas de classe social, ele não se separa dos temas da cor da sua pele, de onde você nasceu. Nós não vamos separar, eu separei aqui para a gente entender melhor, mas existe uma coisa chamada de interseccionalidade, né? Ninguém é só uma pessoa gay. A pessoa é gay, de uma certa classe social, de uma certa cor de pele, nascido no Brasil, nascido em Goiás. Né? E isso muda tudo, isso torna aquela pessoa única. Então, a identidade de gênero, quando a pessoa foi designada lá com o sexo masculino, ela pode sim, com o desenvolvimento, o seu desenvolvimento pessoal, chegar lá na frente e falar, sim, eu sou um homem, eu sou do gênero masculino, eu me identifico com o sexo biológico que eu nasci, tá? Essa pessoa, então, é um termo que a gente tem ouvido cada vez mais, é a pessoa cisgênera. Então, ela nasceu com o sexo biológico e ela se identifica depois, no futuro, né, com aquele gênero do nascimento. Tá? Então, essa pessoa ela é cisgênera. Então, vocês já podem começar a se apresentar assim, se for o caso, em algum ambiente, né? Como um homem cisgênero ou uma mulher cisgênera. Bom, mas isso não acontece com todos. Né? Nós temos, sim, e sempre tivemos pessoas que nascem com o sexo biológico e não se identificam com aquele sexo que foi designado no nascimento. E aí a gente tem o termo de transgênero. Né? A pessoa está para além daquele sexo biológico que foi designado a ela no nascimento. Tá? Depois a gente vai entrar aí nas várias nomenclaturas, transgênero, transexual, travesti, depois quando a gente for falar da sigla eu vou falar sobre isso, mas eu queria agora que vocês entendessem que a pessoa nasceu com o sexo biológico, mas ela não se identificou com o decorrer da sua vida, ela não se identifica com aquele sexo, então ela é uma pessoa transgênero. Tem outros dois termos que eu coloquei aí, gênero fluido e não binário, tá?
também são termos difíceis para a gente, e às vezes a gente precisa mesmo sair da nossa caixinha, da nossa cabeça, para tentar pensar com a cabeça do outro, né? O que é o gênero fluido? Fluidez tem tudo a ver, sexualidade tem tudo a ver com fluidez, né? Isso é algo que eu gostaria que vocês percebessem até o final da nossa conversa. A pessoa de gênero fluido, ela não se identifica 100% com nenhum dos dois gêneros, nem masculino nem feminino. Então, às vezes, ela vai tender mais ao feminino e às vezes ela vai tender mais ao masculino. Ou ela pode não se identificar com nenhum desses padrões de gênero, né, que são padrões. A gente vai falar sobre isso em expressão de gênero. A pessoa ela é não binária. Ela não se identifica. Ela não quer lá usar o tempo todo algo, uma roupa, uma forma de usar o cabelo que é masculino. Tá? Ela não está presa nessa dicotomia entre macho e fêmea, homem e mulher. A pessoa que se identifica como não binária, ela não se preocupa com isso. Não é uma questão para ela, como é para quase todos nós, né, que pensamos sobre isso. Para aquela pessoa não é. E aí eu já vou começar a problematizar um pouco, né, chamar vocês para empatia. Imagina você, uma pessoa não binária, viver num mundo em que o tempo todo a gente fala, isso é de mulher, isso é de homem, desde o nascimento da criança, antes do nascimento, vamos falar a verdade, né? Quando as pessoas estão aí grávidas, esperando um bebê, e já começam a fantasiar. Vai ser uma menina. Eu vou colocar uma roupa nela assim, rosa. Ela vai fazer balé. Ou, não, quero que seja um menino, vai jogar futebol, vai usar uma roupa tal. Então, essa heteronormatividade, né, esse padrão binário de homem, mulher, é algo muito opressor para quem não se encaixa nesses padrões. Né? Então, fiquem aí com esse pensamento, né, de tentar se colocar um pouco no lugar da pessoa que não se identifica assim, e tem essa dificuldade de viver nessa sociedade. Tá? Então, sexo biológico, identidade de gênero, são conceitos completamente diferentes. Um está mais ligado à biologia, ao corpo, a questões cromossômicas, e a identidade de gênero está muito mais na cabeça da pessoa do que no corpo em si. Bom, beleza, a pessoa tem lá um sexo, a pessoa se identifica com o gênero, e outra coisa é como a pessoa vai expressar o gênero dela. Tá? E isso eu estava falando aqui, a pessoa então vai usar uma certa roupa que é esperada que homens usem, ou ela vai usar uma roupa que é esperado da mulher. Então o tempo todo, vou voltar lá naquela frase da Judith Butler, né? Gênero não é algo que nós somos, é algo que nós fazemos, que nós expressamos. A gente faz isso todo dia, a gente aprende desde cedo. Né? Infelizmente da pior maneira, sendo obrigado, né, a expressar um gênero masculino ou um gênero feminino, e às vezes aquilo nem faz sentido para você. Né? Então a Judith Butler, algumas pessoas têm raiva dela, né, porque ela está liberando a gente a expressar o gênero de acordo com o seu desejo, com o que você pensa. Né? E quantas, principalmente meninas, mas os meninos também, a gente massacra com uma expressão de gênero obrigatória, né? Desde a infância. Menina brinca disso, menino brinca daquilo. Menina tem que usar vestido, menino tem que usar calça. Né? Então, isso a gente vai matando a própria criatividade da pessoa de expressar o seu gênero. Né? Então, vamos ficar mais atentos a como que a gente educa as nossas crianças, né? Tentar colocar menos opressão, e as pessoas vão ser mais livres e mais criativas, se elas tiverem essa liberdade de expressar o gênero delas, descobrir, né, a expressão de gênero livremente. E aí nós vamos para outra parte, que também gera muita vontade da gente saber, entrar na cabeça do outro, de explicar, que é a orientação sexual. Pessoal, a orientação sexual tem a ver com afeto, tem a ver com desejo, não tem a ver com o sexo que você nasceu, não tem a ver com a sua identidade de gênero, ela é uma outra coisa, né? É o que te atrai, o que te conecta às outras pessoas? Como você se relaciona? Com quem que você quer se relacionar? Né? Com pessoas de que gênero que você quer se relacionar? Então, orientação sexual, basicamente, né, a gente considerava que só tinha duas opções, né? Até pouco tempo. Todo mundo era obrigado a se encaixar. Né? E o melhor era que se encaixasse numa.
que é a orientação heterossexual. Então, você é nascido uma pessoa homem, se identifica com esse gênero, logicamente na cabeça da sociedade, né, não de todas, mas vamos pensar na nossa cultura brasileira, né, era que você então se interessasse por uma mulher, uma pessoa do sexo oposto, do gênero oposto ao seu. Essa é a orientação sexual chamada de heterossexual. E a gente quer ensinar isso para as crianças também, desde que elas nascem, né? Então, você tem lá um menininho e fala, cadê a sua namoradinha? Tem a menina, cadê o seu namoradinho? Já sexualizando as crianças, né? E tentando impor essa orientação sexual normativamente, a heterossexualidade. Do outro lado, a gente tem a homossexualidade. Depois vou até falar de onde esse termo, quando esse termo foi criado, né? Não tinha nome para esse termo também até pouco tempo, se a gente for pensar na nossa história da humanidade. Então, a orientação sexual tem a ver com esses desejos. Porém, sabemos que as coisas não são assim, né? Não é necessariamente, o mundo não é dividido entre heterossexuais e homossexuais. O desejo vai muito além dessas caixinhas, né? Então nós temos, por exemplo, a bissexualidade, que até pouco tempo muitas pessoas criticavam, né? Até hoje ainda é possível ouvir alguém falar assim, não, isso não existe, a pessoa não decidiu o que ela quer, né? A pessoa ela é heterossexual, mas ela está experimentando, pode ser uma experimentação, mas a bissexualidade existe, né? Tem até uma brincadeira que eu vou fazer com vocês, para não ficar tão sério, na sigla, né, LGBT, o B não é Beyoncé, né? É bissexuais, tá? Então, são algumas aí das orientações, mas existe uma gama imensa. A sexualidade é um campo fluido, ainda bem, né? Nós somos pessoas complexas, nós não somos algo para sempre, permanentemente também, né? Então, caso alguém tenha alguma dúvida sobre esse assunto, anota aí que lá no final a gente volta, mas é muito importante a gente entender, uma coisa é sexo, que você nasce com aqueles aparelhos reprodutórios, aquela característica biológica, outra coisa é a sua identidade de gênero, como você se enxerga, como você se sente, e como você expressa o gênero, e outra coisa é a sua orientação sexual. Por quem que você se interessa, com quem você quer se relacionar afetivamente, sexualmente ou amorosamente, tá? Então, esse aí é o biscoito do gênero, para a gente pensar esses conceitos fundamentais. Por que são conceitos fundamentais? Um outro ponto que eu quero reforçar com vocês é que orientação sexual ninguém escolhe. Tá? Antigamente, até pouco tempo, algumas pessoas falavam em opção sexual, como se a gente pudesse escolher. Né? E aí a melhor resposta é, por que alguém vai escolher ser uma pessoa gay ou uma pessoa, até vamos pensar na identidade de gênero, né? Uma pessoa transgênera num país que mais mata essa comunidade? Qual é a lógica de alguém escolher essa vida? Né? Então, mudou-se aí para orientação sexual e não opção. Ninguém escolhe, né? A pessoa vai, e aí existe um grande debate que ainda não está fechado na medicina, na biologia, na psicologia, sobre o que determina a orientação sexual. Tá? Não está fechado esse debate, é um debate aberto, mas algo que já é possível a gente saber é que ninguém escolhe. Né? São características sim, biológicas, são características também do meio ambiente que aquela pessoa vive, né, do meio social. Então, vamos já mudar aí esse conceito para quem ainda pensava em opção sexual, muda aí na cabeça de vocês, né, essa chavinha para orientação sexual, tá? Bom, vamos falar das siglas? As siglas mudam, tá, pessoal? Uma outra palavra que eu vou repetir muito aqui é a fluidez. Fluidez. Nossa sociedade, ela mudou muito, né? Vocês sabem que a gente começou vivendo lá nas cavernas e não estamos mais nas cavernas. Então, nós estamos em constante desenvolvimento, em constantes descobertas sobre nós, sobre o outro, sobre a sociedade. Então, as siglas, elas vão mudando porque ela vai acompanhando esse desenvolvimento, as novas descobertas, né?
E aí eu até coloquei aqui uma linha do tempo das siglas. Lá nos anos 90, confessando aí um pouco a minha idade, né? Lá nos anos 90, a gente usava a sigla GLS. Olha só, quem aí já ouviu falar dessa sigla, né? Quem aí já foi em algum lugar GLS, uma balada GLS, um bar GLS, né? E o que significava essa sigla? Olha lá, gays, lésbicas e simpatizantes. Olha que sigla legal, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Mas tem um problema, estava faltando muita gente aí, né? Primeiro, as pessoas que estão aí, vamos dizer, no lado mais fraco, mais vulnerável da comunidade, que são as pessoas transgêneras. Elas não estavam na sigla, não tinham nem visibilidade dentro da nossa própria comunidade. Então, e os simpatizantes estavam. Quem eram os simpatizantes? São hoje os aliados, né? As pessoas que respeitam, as pessoas que querem colaborar com a comunidade, que não vem problema nenhum em conviver com a comunidade. Um abraço para os simpatizantes. Mas faltava muita gente. Então essa sigla, ela vai evoluir aí, ali no final dos anos 90, né, início dos anos 2000, para LGBT. E olha já uma coisa interessante que aconteceu, que foi a mudança, né, da ordem do L com o G, né, o G e o L trocaram de lugar. Por quê? Porque nós respeitamos as mulheres em primeiro lugar, né? A luta feminina e feminista, ela vem de muito tempo. Então, falando novamente de interseccionalidade, dentro da comunidade, as mulheres também são pessoas vulneráveis. Se a gente pensar aí no número de homens que sofrem preconceito, né, homofobia, as mulheres sofrem muito mais. Então, foi colocado o L na frente das lésbicas para dar mais visibilidade para esse grupo. E aí incorporou-se o B, que não é de Beyoncé, né? Os bissexuais entraram aí para a sigla, bem como o T, a letra aí dos transexuais, tá? E aí, desde então, a sigla só aumenta, né? Eu sei que é difícil, às vezes, as pessoas falam, meu Deus, não sei o que significa, o que eu falo, né? Mas para a gente estudar um pouquinho, conhecer um pouco mais, eu vou falar um pouco de cada letrinha. Vamos lá. Falar da sigla hoje, né? Como que ela está, imensa. Então a gente começa lá com o L de lésbicas, e aí a gente está falando de orientação sexual, né? De mulheres que sentem atração por outras mulheres, abrindo ali a nossa comunidade. Inclusive estava vendo um vídeo sobre a parada LGBT em uma cidade dos Estados Unidos, e tem uma tradição que mulheres lésbicas vêm na frente da parada nas motos, são motoqueiras, e elas que abrem a parada LGBT, né? Achei uma imagem interessante e remete à própria sigla, né, dessas mulheres abrindo a parada. Depois vem os gays, que são os homens que sentem atração por outros homens, né, que se relacionam com outros homens. Os bissexuais, que estão aí nesse lugar de atração, tanto por um gênero quanto outro, tá? E aí, pessoal, não tem regra, tá? Existe uma sigla, mas mesmo dentro de cada uma dessas letras, vamos lembrar, as pessoas são únicas, as pessoas são diversas, tá? Então tem aquela pessoa que é bissexual, mas só transa com outro homem, mas não se relaciona. Pode ser, né? Ou namora homem ou mulher e tanto faz, né? No mesma intensidade. Isso não importa. E uma coisa, você não precisa necessariamente ter feito sexo com uma pessoa do mesmo sexo seu, do mesmo gênero, para você ser considerada bissexual. Só de você sentir atração, você já pode se determinar como bissexual, tá? Lembrando, não existe um censo, uma polícia que vai falar se você pode ser bissexual ou não, tá? Você que define, é autodefinição. Vi uma carinha assustada aí. Talvez vai ter gente que falar, meu Deus, eu sou bissexual, eu não sabia. Tá tudo bem, né? Depois vem a letra T, e aqui eu quero falar de 3 termos que se enquadram aí dentro dessa letra, e um muito brasileiro, né? Brasileiríssimo, que é o T de travestis, né? Então, quando a gente está falando de T,
de travestis, transexuais, transgêneros, a gente está falando dessa pessoa que não se identificou com aquele sexo designado no nascimento, tá? Hoje, a palavra mais comum é a gente usar a palavra transgênero, tá? Por quê? Quando a gente pensava em transexual, né, a gente vai falar lá até os anos 80, né, praticamente a palavra transexual não existia, né, era mais travesti. E aí o transexual, quem que era? Era aquela pessoa que fazia uma mudança no seu corpo, né, que fazia aquela cirurgia de mudança de sexo, né, ou de redesignação sexual. Então a pessoa nasceu lá com um órgão masculino, né, e ela não se identifica, ela se identifica como mulher, e aí ela pode, né, se quiser, fazer uma cirurgia de redesignação sexual, inclusive pelo SUS, tá? E aí aquele órgão sexual masculino vai ser redesenhado para se adaptar como um órgão sexual feminino. Então, por isso a ideia do transexual, que mudou de sexo, né, fez essa mudança no corpo. Hoje a gente fala mais em transgênero. Por quê? Pessoal, a gente não pode obrigar alguém a ter que mudar o corpo para aceitar que ela é o que ela diz que ela é. Tá? Então, e fora que eu quero também chamar a atenção para vocês, que é algo muito desagradável, quando você conhece, por exemplo, uma mulher trans, e você quer saber se aquela pessoa mudou o sexo ou não, se ela tem um órgão masculino ou não. Pessoal, qual o seu interesse? Você está interessado sexualmente naquela pessoa? Porque pela simples curiosidade, é algo muito desagradável da gente, né, para a pessoa trans, ter que ficar explicando sobre o corpo dela, é intimidade. A gente não fica perguntando sobre o corpo dos outros assim, que a gente acabou de conhecer. Né? Então, a palavra transgênero, ela é mais usada porque se a pessoa diz, né, que ela se identifica com aquele gênero, ela não precisa provar, ela não precisa mudar o corpo dela, tá? É comum as pessoas passarem por essa transição, né? E vou falar de novo do SUS, né? O SUS tem profissionais que acompanham a transição sexual, para quem for tomar hormônio, para quem deseja fazer a redesignação sexual, tá? E, bom, e travesti, né? Gosto muito dessa palavra, ela é muito brasileira. Não sou eu que estou dizendo, tá? São as próprias travestis que usam esse termo, que defendem esse termo, que é um termo político, muito mais do que um termo que vai dizer, né, quem elas são, qual que é o gênero, é um termo político. Se a gente for pensar na história, né, das pessoas transgêneras, as histórias de vida, quase sempre a gente tem uma história muito difícil, né, muito triste. Essas pessoas geralmente são expulsas de casa, a maioria. Muitas vivem nas ruas, muitas são levadas a se prostituir para sobreviver. Então a gente tem todo um estigma em cima dessa população, e essa palavra, que era uma palavra muitas vezes de cunho pejorativo, né, travesti, hoje muitas pegam essa palavra e usam essa palavra para se mostrar, porque traz uma história de uma comunidade que sobreviveu, que conquista direitos, que hoje está em muitos outros lugares, como dentro das universidades, né? Temos professoras travestis, temos professores transgêneros. Então, essa luta, essa palavra travesti, ela guarda uma memória de uma luta de uma população que foi e ainda é muito estigmatizada, né? Mas antes de você chamar uma pessoa de travesti, deixe ela se apresentar como travesti, né? O melhor é você se dirigir à pessoa como uma pessoa transgênero, tá? Que é uma palavra aí oficial, vamos dizer assim, tá? Bom, e aí vamos para o quê? O quê também é uma palavra bastante política, né? Que vem do inglês, é a palavra queer, que tem muitos significados, né? E era um termo extremamente pejorativo para você chamar alguém de queer nos Estados Unidos. Vou pensar aqui umas palavras brasileiras, né? Seria uma pessoa transviada, uma pessoa fora da norma, uma pessoa estranha, esquisitinho, né? Você olhava lá e falava assim, nossa, que pessoa esquisitinha, querendo criticar o jeito daquela pessoa, a expressão de gênero daquela pessoa. Então, durante muito tempo, essa palavra era uma palavra ruim, né? Um xingamento mesmo, você chamar alguém de queer.
E o que tem acontecido nos últimos anos? As pessoas estão se reapropriando e ressignificando essa palavra. Tá? Então, sim, somos queer. Realmente nós não nos encaixamos na caixinha masculino e feminino. Realmente nós somos algo diferente do que vocês esperam que nós sejamos. Tá? Então, o queer tem entrado no discurso. Então, é muito comum, qualquer pessoa da comunidade LGBT pode falar, olha, eu sou queer. Tá? Eu não me encaixo nesse padrão de sexualidade que existe aí de homem e mulher, que vocês, às vezes, esperam que todo mundo se encaixe. Tá? Então, o queer é uma palavra que não é muito usada no Brasil, mas tem sido usado muito no ambiente acadêmico, né, nos estudos, e as pessoas estão conhecendo cada vez mais a palavra queer também aqui no Brasil. Um outro significado do que é o termo questionando, que eu gosto muito também. Tá? Que significa o quê? Uma pessoa, depois de toda a luta, né, com a liberdade que nós temos hoje, que é maior, se a gente for comparar com 10, 20, 30 anos, aquela pessoa está questionando a própria sexualidade, a própria orientação sexual. Tá? Eu brinquei, alguém mandou uma carinha aí assustada na hora que eu estava falando do bissexual, né? E aí a pessoa talvez falou, nossa, será que eu sinto atração? Talvez senti atração, mas nunca fiquei. Então, esse tipo de questionamento quer dizer que a pessoa está aberta a conhecer outras possibilidades da sexualidade humana. Tá? Então, o que pode tanto fazer aí referência ao termo queer, quanto ao termo questionando. Tá? Depois vamos para o I. Eu comentei do I lá atrás, quando a gente estava falando sobre sexo biológico, que é o intersexo. Tá? É um público que também não tinha visibilidade, né? Praticamente ninguém falava, ninguém chegava e falava, olá, eu sou intersexo, eu sou intersexual, existia muito preconceito, né? Que é aquela pessoa que tem questões de biológicas próprias, necessidades próprias, porque o corpo dela está ali entre o masculino e o feminino também, né? Se a gente for pensar nos órgãos reprodutórios e essa questão biológica. Então, a comunidade intersexo também entrou na sigla, porque tem necessidades específicas, né? E a sigla tem tudo a ver com visibilidade, pessoal. Às vezes é isso, né? Se não tem nome, é como se não existisse. Aliás, isso é um termo comum, que daqui a pouco eu vou falar, né? Tem gente que fala assim, nossa, agora tem um monte de coisa, na minha época não tinha isso. Eu vou provar que tinha, tá? Já já a gente vai falar sobre um pouco do panorama histórico da comunidade LGBT. Então, todos esses fenômenos, né, da sexualidade humana, eles já existiram desde sempre. Né? Os seres humanos são seres humanos desde sempre. Alguém fez uma pergunta aí, vão anotar e no final eu respondo, tá? Bom, o A. O A também é um termo que tem gente por aí falando que isso não existe, né? As pessoas adoram falar, né? Que o outro, o que o outro é, o que o outro sente, o que o outro pensa, mas sim, os assexuados existem, né? Existem, estão entre nós. Pessoas que não têm interesse no ato sexual em si. A pessoa se apaixona? Sim, a pessoa se apaixona por outra, mas ela não quer fazer sexo com aquela pessoa, tá? E, inclusive, falando sobre visibilidade, né? Eu vou fazer algumas indicações aqui que eu anotei, de filmes, séries, livros, né? Pensando aí nos assexuados, uma série da Netflix chamada Heartstopper, tem um personagem assexuado lá. Isso foi uma questão, recomendo, tá? Professores, professoras, estudantes, a classificação indicativa é 12 anos, então está liberado para todo mundo assistir Heartstopper. É um quadrinho originalmente e foi transposto como série, né? Para Netflix. Nessa série, nós temos esse personagem, inclusive tem esse drama dele, de como que ele vai se relacionar com outra pessoa, porque tem essa expectativa do sexo, da relação sexual, e esse personagem, ele não tem essa vontade, ele não se interessa por isso. Ele tem amigos, ele tem pessoas que ele gosta muito, afetivamente, ele sente atração pelas pessoas, mas não tem o interesse sexual, tá? Então tá aí para a gente pensar também e conhecer essa comunidade. Depois vem o grupo pansexual. Pansexual. Bom,
Pansexual pode ser definido como aquela pessoa que não define a atração dela pelo gênero. Ah, eu tenho interesse por homem. Ah, eu tenho interesse por mulher. Ah, eu tenho interesse, ou pela identidade de gênero, né, por transgêneros. Não, o pansexual, ele não tem essa definição. Ele sente atração pela pessoa. Às vezes a pessoa é um homem, às vezes a pessoa é uma mulher, às vezes a pessoa é um homem gay, às vezes a pessoa é uma mulher lésbica. Ele não se define pelo gênero, nem pela orientação sexual da outra pessoa, tá? Talvez seja aí a orientação sexual mais livre, né? Não é a mesma coisa que a bissexualidade, necessariamente, né? A bissexualidade passa por essa atração pelo masculino e pelo feminino, né? E passeia aí. Mas o pansexual não. Ele não tem atração por essas definições de gênero. Na época nossa, em vez de jogar bola, nós era beber cachaça. Pessoal, calma aí, fecha aí o Não tem nada microfone. pra fazer, vamos dar uma... Daqui a pouco a gente conversa. E aí, um outro termo é a letra N, também falei sobre ele lá atrás, né? E aí, pensando sobre gênero, é a pessoa não binária. A pessoa não binária sente muita angústia, viu, gente? Falei isso para vocês, vou repetir. Tá? Porque a pessoa ela não se identifica nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Ela não se identifica. Tá? É difícil de entender, né? Falo por mim, que sou um homem cisgênero, que, né, me identifico com o gênero masculino. Estou aberto a ouvir, entender e conhecer a não binariedade, mas é algo realmente que foge, né, um pouco da minha percepção própria, né? Porque essas pessoas elas não se identificam. Então, você chega, e aí entra a linguagem neutra, né? A importância da linguagem neutra ou inclusiva, porque você vai tratar a pessoa no masculino ou no feminino, sendo que ela não se identifica com nenhum desses gêneros. Tá? O final daqui da nossa conversa vai ser sobre como a linguagem dá conta disso, né? E aí eu coloquei uma outra frase ali, uma outra citação, agora da Eve Sedgwick, do livro Tendencies. Esse, se eu não me engano, não tem mesmo em português, tá? E aí ela fala o seguinte: queer não é apenas uma identidade, mas uma forma de questionar categorias fixas. Por isso que eu reforcei, né, a característica política do termo queer. Então, quando você se coloca como queer, acho até que foi essa pergunta que alguém fez aí, né? Se o queer serve para qualquer letra, qualquer pessoa que não se encaixa nesses padrões, né, heteronormativo ou binário de homem, mulher, masculino, feminino, pode sim, né, se identificar como uma pessoa queer. Então vamos pensar hoje aí nas expressões de gênero, né? Uma pessoa que é do gênero masculino e que gosta de pintar suas unhas e que gosta de usar maquiagem e que eram coisas, né, até há pouco tempo definidas como femininas, essa pessoa pode se definir como queer se ela quiser, né? Lembrando, você não define o outro, tá? É o outro que se define. Você não vai gostar se alguém vir falar sobre o que você é, o que você deixa de ser. Então, se alguém se identifica com essa fuga dos padrões, né, não se encaixa nessas tendências aí, a pessoa pode sim se identificar como uma pessoa queer. Tem uma professora que está usando muito a palavra transviado como uma tradução de queer, né? E é interessante, porque essa palavra foi muito usada no Brasil para falar de alguém que fugia aí das normas, né? Então a pessoa era transviada. Então isso é uma disputa, né? Mas é um termo que eu vejo que se encaixa bem aí, tá? Então, tá aí as siglas, né, para vocês conhecerem um pouco mais, para a gente pensar, lembrando que não está definido, não tem um ponto final ali, a gente tem justamente um sinal de mais, né? Sexualidade não tem fronteiras, os desejos não são pré-definidos, então pode ser sim que surjam outros grupos reivindicando ali, né? Já até tem outras letras que querem entrar aí e ter essa visibilidade. Algumas dúvidas, algumas vezes as pessoas perguntam, que sigla eu devo usar? Só LGBT+? LGBTIA+? Pessoal, desde que você coloque o mais no final, as pessoas vão entender que você sabe que tem mais gente ali, tá? Então,
oficialmente, nos sites do governo, por exemplo, do Ministério dos Direitos Humanos, ou no próprio Ministério da Saúde, eu já vi tanto LGBTI a mais, quanto LGBTQIA+, sem o P e o N, tá? Então não importa, se você quiser incluir até o T, mas colocar o mais, tá tudo certo, né? Vai até o I, coloca o mais, tá tudo certo. Acho que até o T é o mínimo, porque foi a luta ali, né, para colocar as mulheres, os homens, os bissexuais, os travestis, então até o T, com a letrinha mais, ninguém vai te recriminar e você fala, você não colocou o quê? Você fala, eu coloquei o mais, está aqui, está incluso, né? O objetivo do mais no final é justamente essa ideia de que é uma comunidade imensa, que vai continuar crescendo, que vai continuar lutando por visibilidade, mais gente vai aparecer, tá? Anotem aí as dúvidas, quem tiver. Bom, aí eu disse que eu ia falar um pouquinho sobre história, né? E aí a comunidade LGBTQIAPN+, sempre esteve presente. E aí eu remontei lá na Grécia Antiga, para começar, né? Talvez muita gente já sabe disso, mas algumas pessoas não, vão aprender agora, vão ficar sabendo agora. Mas na Grécia Antiga, as relações homossexuais, né, homoafetivas, elas existiam e elas eram naturalizadas, tá? Claro que não é igual hoje, não tem como ser, né? É um outro momento histórico, social, mas a relação entre homens, principalmente, ela era bem vista. Se a gente for pensar, por exemplo, entre filósofos, pensadores e seus discípulos, e Grécia não era Grécia, né, ainda, eram cidades com culturas diferentes. Em algumas cidades gregas, por exemplo, o exército recrutava homens que se relacionavam com outros homens, né, porque eles acreditavam que aqueles homens, estando juntos no exército e não separados, eles eram totalmente aceitos. Eles iam lutar juntos, eles iam brigar juntos por aquela cidade, e isso era até bem visto, né? Então, trouxe isso daí, uma historinha, né, um pouco, tem muita coisa sendo descoberta também, mas só para vocês perceberem como ao longo do tempo as relações homoafetivas já existiam e foram percebidas de diversas maneiras. Então na Grécia a gente tinha essa característica aí, né? Ali perto da Grécia, na Macedônia, né, Alexandre o Grande, famoso também, tem filmes, tá, sobre isso, vocês acham fácil. O Alexandre o Grande, por exemplo, ele era, hoje a gente poderia dizer que ele era bissexual, porque ele se relacionava com homens e mulheres, né? Mas talvez ele se identificasse como pansexual, não sabemos, né? Ele era não monossexual, né? Ele era não monossexual. E aí ele tinha um amante que, quando morreu, teve aí um funeral de rei de Estado, né? De chefe de Estado. Então, para mostrar para vocês como isso, para quem fala, não existia isso antigamente, tá? Existia sim, isso é história, facilmente você encontra esses documentos aí. No Egito Antigo, teve uma história muito interessante que eu pensei para falar para vocês, de uma faraó mulher, né? A Hatshepsut, desculpem aí o meu egípcio antigo, é uma mulher que assumiu o título de faraó, e nas representações dessa faraó, ela usa elementos masculinos. Tá? Então, olha aí a questão da expressão de gênero, ou talvez até da identidade de gênero, não vamos saber, né? Pelo menos por enquanto a gente não tem como afirmar isso, mas a representação dela era sempre com vestimentas masculinas daquela época, barba, né? Então, temos aí uma expressão de gênero não tradicional, né? Já no Egito Antigo. Fazendo um salto ali para a Idade Média, uma coisa importante da gente destacar é que na Idade Média a gente começa, na Europa, né? A gente começa a ter um controle muito forte religioso sobre a sociedade, né? E aí a coisa ficou um pouco complicada, porque a igreja queria controlar
os corpos e com quem as pessoas se relacionavam. Então, começa aí uma perseguição que, igual eu mostrei para vocês, não existia nas outras sociedades, né, grega, egípcia. Na Idade Média na Europa, por essa força da igreja, esse controle religioso, a gente começa a ter perseguições. Mas isso não quer dizer que não tenham existido pessoas, né, LGBTs e pessoas que tiveram relações homoafetivas. Temos alguns casos famosos, né? A Joana d'Arc, por exemplo, que era uma mulher que tinha ali uma expressão de gênero ligada ao masculino, que as pessoas viam como masculino, acabou sendo perseguida, julgada e assassinada pela igreja. E tivemos também um caso diferente, que não teve o mesmo fim, que foi uma francesa, né? A Chevalier, que entrou aí como uma pessoa trans muito famosa, que exercia um cargo de poder para o rei da França. Tá? E no Brasil? Vamos pensar no Brasil aqui, talvez antes dos portugueses, né? Mas a gente só vai ter relato depois, com cronistas, missionários que vieram para cá. A gente tem vários registros de pessoas LGBT dentro de vários povos indígenas que existiam aqui no Brasil. Tá? Trouxe ali 2 casos para vocês, para chamar a atenção. Um deles eram os Tibira, que era dentro dos povos tupinambás. Esses que eram reconhecidos como Tibira eram homens que desempenhavam papéis sociais femininos e se relacionavam com outros homens. Tá? Então a gente pode pensar aí na questão do gênero, né? Desempenhavam papéis femininos, que eram esperados de mulheres ali, e também na questão da orientação sexual, ao se relacionar com outros homens, dentro daquele povo indígena. E também tinha um outro grupo, dentro de outro grupo indígena, a Saquabinguira, que eram mulheres que viviam como homens e se relacionavam com outras mulheres. Então, só 2 exemplos, né, entre várias outras histórias que a gente tem, que estão vindo aí à tona, a público, né, com o desenvolvimento dos estudos de diversidade sexual e gênero sobre o Brasil indígena. Então, a gente tem esses 2 casos. E aí, lembrando que a presença dos portugueses aqui, né, também teve uma presença forte da igreja. A igreja teve seu papel também dentro da colonização do Brasil e um papel de perseguição também a esses chamados desvios. Tá? E aí eu trouxe outros 2 casos brasileiros. Os casos fora do Brasil são interessantes, mas eu acho que é legal a gente conhecer a nossa história LGBT também, né? E aí trouxe o caso da Chica Manicongo, um pouquinho da história da Chica Manicongo. Quem gosta de carnaval talvez ficou conhecendo a Chica Manicongo aí no último carnaval. Ela foi tema de uma escola de samba, a Paraíso do Tuiuti. Então quem se interessar pode ir lá ver o desfile e conhecer um pouco da história da Chica Manicongo. Quem foi Chica Manicongo? Ela é considerada por muitas pessoas como a primeira travesti do Brasil. Tá? Então ela era uma pessoa escravizada, de origem africana, né? Em Salvador, no século XVI, e ela se vestia então, né, com roupas femininas, se comportava e se apresentava como uma mulher. Ela era uma pessoa transgênera. Tá? E depois, um dos primeiros casos registrados também de perseguição e assassinato, né, de LGBTfobia aí no Brasil também, realizado pela própria coroa e com o apoio da Igreja Católica, né, que foi um indígena, o Tibira do Maranhão. Isso daí tem muitos documentos, tá, pessoal? Tem história, tem livro já escrito. Quem se interessar, vale a pena pesquisar. Então, ele foi perseguido e foi assassinado, né? E o crime dele era ser gay, ser homossexual. Isso foi no Maranhão em 1614, tá? E aí, voltando um pouquinho para fora do Brasil, indo lá para fora de novo, seguindo aí um pouco esse panorama histórico, né? Um caso interessante que eu destaquei para vocês é de um médico húngaro, o Karoli, que é considerado aí um dos primeiros defensores, tá, do público LGBT, da comunidade, tá? E foi ele que criou o termo homossexuais. E o Uritz,
que é também aí, tem cada vez mais sido resgatado na Europa, tem a data dele de nascimento está sendo celebrada, porque ele foi um dos primeiros ativistas, né, das primeiras pessoas a lutar pela descriminalização, porque aí a gente vai falar de uma outra coisa. Além, né, principalmente na Europa ali, as pessoas LGBT serem vistas como desvios da norma, elas eram perseguidas. E não só na Europa, né? Hoje, 2025, tem alguns países que ainda criminalizam você por ser LGBT. Tá? É um crime. Algo que você não escolhe é um crime. Então, o Uretz, ele foi aí, é considerado um dos primeiros ativistas, tá? E que lutou lá na Europa pela descriminalização. E aí, no comecinho ali do século XX, um outro personagem brasileiro, tem filme esse, é com Lázaro Ramos. Indico muito para quem nunca viu o filme Madame Satã. Madame Satã, nascido João Francisco dos Santos, foi uma figura ali ímpar, né, da boemia carioca, vivia ali na Lapa, quem conhece o Rio de Janeiro, né, um lugar conhecido como um reduto da boemia, o lugar dos malandros. Madame Satã vivia por ali, era uma pessoa que desafiou as normas de gênero e de sexualidade e se tornou um símbolo de resistência, porque sofria esse preconceito, a estigmatização, tinha que lutar muito para sobreviver e fugir da polícia, né? Além de ser uma pessoa LGBT, era uma pessoa preta, voltando aí na interseccionalidade, né? Era uma pessoa preta e pobre. Tá? Então era perseguido aí por vários motivos nesse Rio de Janeiro ali do início do século XX. Tá? Vale muito a pena ver o filme e só mostrando alguns casos, né, bem poucos, dessa presença das pessoas LGBT na história, tá? Tanto mundial quanto na história nossa aqui do Brasil. Bom, e desde então, né, cada vez mais, com o desenvolvimento da ciência, desenvolvimento da psicologia, com o próprio desenvolvimento das organizações sociais, o século XX, até hoje, ele pode ser definido como um século de muita luta, e com resultados, né? É até irônico, né? Resultados para sobreviver, conquistando o direito de sobreviver, de não ser morto, né? Então, destaquei aqui 3 momentos, 3 situações importantes para falar um pouco sobre o movimento LGBT, né, de visibilidade e de conquista de direitos. Aí, do lado esquerdo, tem uma foto aí em preto e branco, Stonewall means fight back, smash gay oppression. É uma passeata, né, um protesto nos Estados Unidos, que marcou, é um dos grandes marcos do movimento LGBT mundial. O que aconteceu aí nessa situação? Existia um bar, ainda existe, lá em Nova York, nos Estados Unidos, um bar chamado Stonewall Inn, e que era um bar frequentado ali nos anos 60 por essa turma LGBT, né, pelos queers, por gays, lésbicas, e obviamente que era um lugar, um reduto de aceitação, mas as pessoas do entorno tinham problemas com isso, né? Não queriam, não viam com bons olhos esse lugar e essa junção dessas pessoas ali. E a polícia ficava de cima, até que um dia a polícia faz uma batida, né? Uma batida policial no bar, e as pessoas resistem. As pessoas entram em choque com a polícia, as pessoas não aceitam, né, serem repreendidas simplesmente por estar num bar exercendo a sua dignidade humana, né, o seu direito de se reunir, de viver, de beber e conviver. Então as pessoas, começa ali uma grande batalha, né, e aí vale a pena falar de algumas outras figuras da comunidade LGBT, que são as drag queens. As drag queens é um movimento artístico, mas também é uma expressão de gênero. Né? As drag queens faziam shows, se apresentavam ali no bar, fazendo dublagens, né? E elas foram linha de frente dessa batalha, desse enfrentamento com a polícia. Muitas foram presas, né? Uma travesti famosa, tem um documentário que é a Marcha,
ela sumiu, ela foi assassinada, né? Depois acharam ela morta. Ela era uma figura muito conhecida do Stonewall, dessa região ali de Nova York. E aí, durante alguns dias, foram dias de muito protesto. Tá? E isso gerou resultados, gerou visibilidade, e a polícia teve que dar aí uns passos atrás e respeitar a existência desse bar, né? Entre outros. No Brasil, o que estava acontecendo nessa época, né? Bom, estávamos em ditadura militar, né? Desde 1964, mas os grupos LGBT não deixaram de se unir, de tentar reivindicar seus direitos. Fomos perseguidos também, né? Pela ditadura militar. Tá aí para estrear o filme sobre o Ney Matogrosso. Vamos assistir, né? Viva o Cinema Nacional. E aí o Ney Matogrosso era um símbolo, né, de resistência, não por ser gay, mas por expressar artisticamente essa fluidez entre os gêneros. Né? Vamos pensar aí nessa ideia do queer, né? O Ney Matogrosso, ali, quando ele se apresentava na frente dos Secos e Molhados, ele estava questionando essa ideia de feminino, de masculino. Então, foi perseguido pela ditadura militar. E aí, dois acontecimentos interessantes que marcam a história do movimento LGBT brasileiro foi um jornal homossexual que existiu, né, chamado Lampião da Esquina, circulou entre os anos de 78 e 81, ainda durante a ditadura militar, e essa capa que eu coloquei aí, ó, é justamente sobre um assunto que eu falei lá no começo da nossa conversa, né? O assassinato, a violência contra as pessoas LGBT, na capa lá do jornal. E em 1980 foi fundado o grupo mais longevo, ainda em atividade, LGBT do Brasil, que é o Grupo Gay da Bahia. Foi fundado pelo Luiz Motti. Luiz Motti ainda está vivo, e fazendo muito, né, pela comunidade, fazendo inclusive esses estudos de tentar documentar o número de violências LGBT-fóbicas contra a comunidade. Tá? Isso é só um pouquinho, tá, pessoal? Só um pouquinho. Já vou dar um spoiler para quem está gostando, quem está achando interessante. Vem por aí um curso nosso aqui do IF Goiano, um curso MOOC, né, que é um curso que fica lá na nossa plataforma, um curso à distância para depois quem quiser fazer. Nós já estamos montando esse curso e aí ele vai ser mais aprofundado, vamos trazer mais detalhes. Então fiquem ligades aí nas nossas redes, IF Goiano, para depois participar desse curso, tá? Que vai ter mais informações, vai ser um pouquinho mais aprofundado. Lembrando que hoje aqui é um basicão, né? Bom, e aí, algo muito, muito, muito importante, resultado de lutas, né, daquele pessoal lá, o primeiro médico, né, que foi ativista, entre outros grupos, foi que em 1973, os Estados Unidos retiraram a palavra, né, o termo homossexualismo, de uma lista de distúrbios mentais. Então, olha só, até 1973... a Associação de Psicologia dos Estados Unidos considerava homossexualismo, entre aspas aqui, porque a gente, né, espero que tenha sido a última vez que eu tenha falado essa palavra, da lista de distúrbios mentais. Tá? Então esse sufixo ismo aí, eu sei que tem gente que não concorda, mas ele é muito usado para doenças. Né? Era o termo que estava lá na lista. Então isso caiu. Então desde então a gente tem trocado o termo para homossexualidade, bissexualidade, pelo sufismo ad, pelo sufixo ad. E aí no Brasil, como que isso reverberou? Em 1985, o Conselho Federal de Medicina, nosso, né, nacional aqui do Brasil, aprovou a retirada da homossexualidade da lista de transtornos sexuais. Então era considerado um transtorno você ser uma pessoa LGBT até 1985. Tá? E em 1990, aí uma conquista mundial, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade também da lista de doenças mentais. Pessoal, nós estamos falando aí de 30 anos atrás, é pouco tempo. Se a gente for voltar de novo lá na Grécia, né, a gente estava falando de antes de Cristo, 30 anos é pouco tempo. Então
Talvez por isso a gente ainda precise falar tanto desse assunto, repetir, ensinar e informar, tá? Então, não estamos falando de doença aqui, estamos falando de condições humanas. Então, o termo hoje é homossexualidade, tá? E aí, eu queria entrar no assunto da linguagem, né? Já tenho falado algumas coisas, desde o começo falamos lá em todos, todas e todes. Existe a linguagem neutra e existe a linguagem inclusiva, e elas são diferentes, tá? A linguagem neutra é justamente essa aí que a gente troca a letra O ou a letra A pela letra E. Na língua portuguesa, o que marca o feminino e o masculino são as letras O e A. Mas e as pessoas não binárias? Como elas ficam? Se elas não se encaixam no gênero masculino nem feminino? Como se dirigir a essas pessoas? Esse é o primeiro caso que justifica o uso da linguagem neutra, né? Então você fala todos, todas e todes, porque aquelas pessoas vão se sentir incluídas, tá? Mas isso não está na gramática. É engraçado porque de repente surgem vários estudiosos da gramática e da linguística, pessoas que nunca leram um livro, de repente viram gramáticos, né? E levantam para falar eu sou contra a linguagem neutra. Eu só posso te dizer, sinto muito, porque a linguagem muda todo dia. Ou você ainda fala vossa mercê? Ou vocês falam vós mercê? Que eu sei, hoje as pessoas estão falando se. Você foi na festa? Você vai no minicurso? Né? Então a linguagem, pessoal, ela é um espaço em constante mudança e ela é um espaço de disputa. Né? Ela é um espaço de disputa. Então a linguagem neutra, além dela surgir para dar conta de toda a sociedade, ela também surge como um espaço de reivindicar a presença de todas as pessoas na linguagem também. O que não tem nome não é visto, não é compreendido. Então, quando as pessoas elas reivindicam a linguagem neutra, elas estão reivindicando a visibilidade, tá? Então, ainda não está na gramática, mas nada impede que ela entre daqui a um tempo, tá? Mas você não é obrigado a usar a linguagem neutra se você não quiser. Tá? Tem gente que acha difícil usar. Tudo bem, use a linguagem inclusiva. Tire a marca do masculino ou do feminino, coloque, em vez de você usar, por exemplo, falar os jogadores, você pode falar as pessoas que jogam. As pessoas que jogam pode incluir homens, mulheres, não binários, etc. Tá? Então essa é uma forma também da gente incluir e dar visibilidade para todas as pessoas. Se adapta a linguagem para uma forma que não marque necessariamente masculino e feminino, tá? Mas a linguagem neutra não é proibida. A gente pode usar. Só não pode usar, para os estudantes aqui agora, na redação do Enem, tá? Porque lá perde o uso da norma culta. O importante é você saber usar a norma culta e a linguagem neutra e onde você pode usar e quando, tá? Então, coloquei ali, por que usar a linguagem neutra? A gente reduz a exclusão, a gente reconhece a identidade das pessoas não binárias e a gente deixa de reproduzir esse masculino no português, que é sempre no plural masculino. Né? O plural é sempre no masculino. Então, se tiver uma sala com 99 mulheres e um homem, eu preciso sempre usar o masculino plural para me falar daquele grupo, sendo que só tem um homem na sala. Então, será que a nossa linguagem realmente ela não é machista? Fica aí essa reflexão para vocês, né? Pensem sobre isso. Mas mais importante é, linguagem, assim como a sexualidade, não está pronta, não está definida, ela muda, assim como as pessoas mudam, as sociedades mudam. Então, o mais importante é a gente ouvir, entender, compreender e incluir as pessoas, e não tentar simplesmente porque você acha que linguagem neutra não é bonito, e você dizer que é contra. Entenda antes, né? Converse com as pessoas, e não simplesmente saia aí reproduzindo discursos que você ouviu de alguém, tá? Aliás, está muito na moda aí, né? Nas redes sociais, o machismo, a misoginia, né? A homofobia, a gente tem visto aí muitos adolescentes reproduzindo esse tipo de discurso. Então, nós precisamos, viu, professores, professoras,
pais, mães, nós precisamos entrar nesses meios e combater esse tipo de discurso, porque que tipo de sociedade a gente quer para o nosso futuro, né? Para os nossos filhos, filhas e estudantes. Então precisamos ficar atento e lembrar que todo mundo, quando está escrito lá nos direitos humanos, todo mundo tem direito à vida, é todo mundo mesmo, tá? Não pode ter uma classe que tem mais direito à vida do que a outra, não. E aí quero deixar aqui já os canais, né, para vocês conversarem comigo, quem tiver aí dúvidas depois, sugestões, quiser trocar ideias sobre o assunto, né, tá aí as redes. Eu indiquei aqui para vocês hoje, vou repetir, a série Heartstopper, né, para os adolescentes, para vocês adultos também assistirem e comentar com os adolescentes. E queria indicar também um livro que é um quadrinho, voltando lá na história, né, das pessoas queer, não binárias. Tem um livro americano da Maya Kobabe, chamado Gênero Queer. É um livro de memórias, ela relembrando, né, ela ou elo, porque ela é uma pessoa não binária, relembrando a vida dela como foi desde que nasceu, sendo uma pessoa não binária. Né? Então é um livro escrito em linguagem neutra, porque ela se identifica assim. Tá? Então é interessante. E tem um livro também, agora que puxando para o nosso país e para as travestis, artistas do Brasil, tem um livro chamado NECA, não vou traduzir, tá? Depois vocês procurem o que é aí nos dicionários, tá? Mas é uma palavra do vocabulário travesti, chamado bajubá, de origem africana, né? Uma mistura aí de palavras africanas com palavras brasileiras, que as travestis usavam para sobreviver na rua, para as pessoas não saberem do que elas estavam falando, para a polícia não prender. Né? Então, o bajubá, esse vocabulário, a Amara Moira, que é uma escritora, ela escreveu esse livro NECA usando o vocabulário bajubá, vocabulário travesti. Então, para a gente conhecer mais, ampliar o nosso conhecimento, ampliar nossa cabeça, deixo aí essas 2 dicas para vocês, 3 dicas, além dos livros da Judith Butler, né, para quem se interessar pelas questões de gênero. E é isso que eu pensei de trazer. Quero agora ouvir vocês, né, ouvir as perguntas. Aqui em Cristalina nós temos alguns colegas aqui no auditório também, então vamos ter perguntas do chat e talvez perguntas aqui do auditório. Acho que quem vai me ajudar aí é o José Henrique, né? Pessoal, eu acho que as perguntas têm que ser por escrito, tá? O pessoal que está levantando a mão aí, o José vai ajudar a gente. Muito obrigado, tá? Foi um prazer. Professor Anderson, que alegria ouvi-lo, né? Que aula, que transferência, que reflexões interessantes e pontuais. Né? Nós estamos aqui nesse momento aqui com Multicamp participando e fazendo coro nesses aplausos, em que agradecemos muito. Antes de passar para as perguntas, professor, eu peço a todos que estão aí em salas de aula e nos campi participando conjuntamente para que fotografem, para a gente registrar esse momento inicial dos nossos NEPEDs, tá? É muito importante que a gente registre. Nós estamos nesse momento, professor, fazendo história, tá? E também informamos que esses slides do minicurso serão encaminhados aí para o e-mail informado no momento da inscrição, né? O link também para confirmação da participação de vocês vai estar disponível no chat e os certificados disponíveis também no sistema de eventos do IF Goiânia a partir do dia 16 de abril. Então, nós deixamos essas informações e daqui a pouco a gente vai ligar as câmeras para a gente fazer um registro bonito. Então, vamos às perguntas, professor. Nós temos aqui algumas inquietações, algumas reflexões, e a primeira veio, o senhor já começou até a falar sobre ela, da Mônica Maria de Almeida Breiner, que diz o seguinte:
O queer pode se encaixar em qualquer uma das outras letras, mas que ainda não se definiu? Ah, muito legal, né? O termo queer, ele está sendo, eu acho que cada vez mais ele vai ser conhecido e usado, né? Infelizmente, a gente tem visto, apesar de várias conquistas, a gente tem visto uma onda contrária, né? Uma onda conservadora que voltou para querer tirar vários direitos que foram conquistados aí nos últimos anos de luta. E o uso da palavra queer, ele de certa maneira fortifica a comunidade como uma comunidade diversa. Uma comunidade diversa que é sim diferente do que essas pessoas esperam, né? Seja em expressão de gênero, seja em orientação sexual. A pessoa pode usar a palavra queer desde que ela se identifique como alguém que não está no padrão, né? O queer é esse termo que traz sim essa quebra de paradigmas da heteronormatividade, da binariedade entre homem e mulher, né, da expressão de gênero masculino e feminino. Então, o queer pode ser usado, sim, por qualquer pessoa da comunidade que talvez não sabe, né, em qual letra ela entrou ainda, que está questionando justamente a própria sexualidade, pode ser usado, tá? Ótimo. Professor, nós temos aqui duas questões trazidas pela Leig, que é a nossa querida companheira. Eu vou fazer as duas em bloco. A primeira delas é como falar sobre orientação sexual com as crianças. E a segunda, ela é a mesma pergunta, e eu coloco a outra pergunta da Mônica. Não é da Mônica, mas é a informação de que uma explicação sobre drag queens e drag kings, eu acho que caberia também essa abordagem. Então, a primeira sobre como abordar as questões de orientação sexual com as crianças, e a segunda, a explicação de drag queen e drag king. Ótimas perguntas, né? A primeira coisa é pensar que criança não faz sexo, né? Então, quando a criança está ali expressando o carinho dela por um menino ou por uma menina, a gente tem que tomar cuidado para não sexualizar. Tá? E aí, quando você vai lá e fala, não, você não pode abraçar o seu coleguinha, isso se chama homofobia, né? Isso é uma violência. Você tá coibindo uma criança, um menino, de expressar o sentimento por outro menino. Você está atrapalhando o desenvolvimento, talvez, de amizades. Né? Muitos homens têm dificuldade de ter relacionamentos de amizade com outros homens, porque aprenderam desde a infância que não se faz isso, que não demonstra carinho e afeto por outro homem. Então, primeira coisa é tomar muito cuidado com a sexualização das crianças. Uma coisa que talvez não, uma coisa que é fundamental, que as escolas deveriam sim começar urgente, é não falar sobre orientação sexual, mas sobre educação sexual. Né, sobre aprender sobre o seu corpo, aprender, inclusive, quem pode tocar no seu corpo ou não, porque a gente vê muitas questões de assédio e abuso infantil, porque as crianças não entendem isso, elas não sabem, ninguém ensinou. Tá? Então, a educação sexual para crianças é fundamental para aprender a cuidar do próprio corpo. Né? Agora, orientação sexual, no sentido que a gente estava falando aqui antes, né, sobre afeto e desejo, aí eu acredito que os adolescentes precisam falar sobre isso, né, e a escola deveria ser um espaço, né. Eu tive muita sorte, né, eu fui privilegiado. Na escola que eu estudei no ensino médio, final do fundamental e ensino médio, eu tive a sorte de ter ali uma psicóloga e um professor de biologia que faziam um grupo de orientação sexual e cidadania. Então, esse assunto ele já vem na minha cabeça há muitos anos, né? Como adolescente, eu já discuti esses temas, eu já aprendi muito sobre esses temas, e isso naturaliza as diversas sexualidades, e o próprio falar sobre sexo, né? Também como é importante para os adolescentes, para evitar gravidez, evitar contágio com doenças, né, infecções sexualmente transmissíveis. Então, a educação sexual desde a infância e uma educação sexual já voltada para o público adolescente, na escola, é algo que eu defendo muito. Né? É informação, é naturalização. Então,
conseguir criar um ambiente seguro, saudável para conversar sobre isso é muito importante. Até porque muitas crianças e adolescentes não têm esse espaço em casa, né, com os pais. Então, acredito sim, defendo que a escola tinha que oferecer esses espaços. Tá? E aí, sobre drag queen, para quem não sabe, eu sou um grande fã de drag queens. Um dos meus programas favoritos de televisão é RuPaul's Drag Race, que é uma competição de drag queens. Né? Inclusive tem a versão brasileira já. Drag queen é essa expressão artística, né? Eu comentei aqui rapidamente, em que uma pessoa do gênero masculino, gay ou não, né? Para você fazer a arte drag queen, você não precisa ser uma pessoa, um homem gay. Você pode ser um homem heterossexual e que gosta dessa cultura. E aí você vai ali se vestir com expressões de gênero femininos para fazer uma apresentação artística. Pode ser uma apresentação mais engraçada, né, que puxa aí para comédia, para um stand-up comedy, por exemplo. Nós temos drag queens brasileiras que são grandes comediantes, né? Uma delas é a Silvete Montilla. Quem não conhece, por favor. Silvete Montilla, uma pessoa aí que está há 40 anos trabalhando na noite de São Paulo, mas é conhecida no Brasil todo, né? E outras mais novas, que todo mundo conhece, eu tenho certeza, não são necessariamente comediantes, mas são artistas, que é a nossa Pabllo Vittar, queridíssima, né? É uma drag queen cantora, bem como a Glória Groove. Então, quando você, uma pessoa do gênero masculino, se aí, vou usar a palavra traveste, né? Se monta com esses itens aí femininos para se apresentar. Drag queen, queen aí de rainha, do inglês. Outro termo é o drag king, que é king de rei. E aí seria o contrário, seria então a mulher, a pessoa do gênero feminino, que vai se travestir ali com itens, né, acessórios ligados ao gênero masculino, também para se apresentar artisticamente. Drag queen, drag king não é definição de gênero ou de orientação sexual. Tá? É uma expressão artística que está usando ali expressões de gênero para se apresentar e para criar uma arte. E nós temos grandes artistas drag queens no Brasil. Tá? Conheçam aí, procurem drag queens brasileiras, muito divertidas, de muito sucesso, uma arte linda. E como eu disse, né, estão à frente muito da comunidade LGBT, porque participam de festas, estão nas baladas, estão nos shows, fazem aí animações de eventos, né? Trazendo essa alegria, essa diversidade da comunidade LGBT. Muito bem, professor. Nós temos aqui a participação no chat de muitas pessoas, Cristiane elogiando, a Simone fazendo aqui algumas perguntas, e eu divido com o senhor, principalmente, uma trazida pela Simone Souza Guimarães, que ela diz o seguinte: professor, na sua opinião, o que podemos fazer para melhorar a questão social do preconceito ainda fortemente existente? Olha, pessoal, tem duas coisas, né? A primeira é naturalizar a presença das pessoas LGBT nos espaços. Né? Então, você se preocupar, olhar para o seu lado e saber, tem pessoas LGBT aqui? Onde eu trabalho, tem pessoas LGBT onde eu estudo, tem pessoas LGBT na minha família, onde estão essas pessoas? Tá? Você sendo LGBT ou não, você sendo um aliado ou não, você prestar atenção, mesma coisa sobre o racismo, tá? Onde você trabalha, tem pessoas pretas? Tem pessoas pretas onde você estuda? Onde estão essas pessoas? E procurar. As cotas têm feito muito esse papel. Tá? As cotas raciais, por exemplo, e agora as cotas para transgêneros. Como eu falei aqui anteriormente, as pessoas transgêneras, transexuais, são aí esse ponto mais fraco, né? Mais vulnerável da nossa comunidade. Vocês viram que 1/3 das pessoas LGBTs assassinadas são
transexuais. Então, por quê? Por que essas pessoas não estão na universidade? Por que essas pessoas não estão dentro do Instituto Federal? Por que não estão nos lugares de poder, né? Não estão nas câmaras de vereador, na televisão? Onde estão as pessoas transgêneras? Então, as cotas, que, aliás, a Unicamp, a Universidade de Campinas, acabou de aprovar, né, a primeira universidade que aprovou cotas para as pessoas transgêneras. Então, a gente precisa da presença das pessoas. Isso vai naturalizar. Né? Se você é um estudante e você tem professoras LGBT, você já vai perceber que, olha, que legal, eu sou LGBT, eu posso ser professor. Eu sou LGBT, eu posso ser deputado. Está aí a nossa grande deputada Érica Hilton, né, fazendo um trabalho gigantesco, de muita luta. Então, primeiro é naturalizar e ocupar esses espaços. E com isso, eu acredito que as pessoas vão ter a segurança também, né, isso é um assunto também importante, as pessoas vão ter a segurança de se assumir LGBT. Quanto mais a presença for naturalizada, mais as pessoas vão se apresentar como LGBT. Tá? E isso vai ajudar a naturalizar. E outra coisa, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce LGBTfóbico. Então depende muito de nós adultos educar as crianças. Tá? Se nós educamos crianças preconceituosas, isso, a nossa história não vai mudar. Então, vou reforçar, o papel de professoras e professores, né, muitos colegas aqui, muito feliz de falar com muitos colegas, né, a nossa atitude, nosso papel, ele é muito importante, porque nós estamos educando e formando mesmo a sociedade de amanhã. Né? Então, a educação precisa falar sobre as pessoas LGBT, a gente precisa procurar essas pessoas ao nosso redor e essas pessoas precisam estar nos lugares de poder e nos lugares de educação também no Brasil. Né? Acho que só assim a gente vai conseguir mudar, melhorar ainda mais, avançar a nossa visibilidade e o respeito. Né? Muito bem, professor, nós temos aqui a participação de muitos e muitas. Vitor Hugo, lembrando aqui que a querida drag Queen Aretusa Love de Cristalina, né, nascida em Cristalina, e espalha aí a arte dela pelo Brasil todo. Aretusa é de Cristalina? Não sabia disso. Eu achei esse dado interessante aqui. E também incrível, prata da casa. Uma informação interessante aqui pelo Alberto, que um pouco da história LGBT na revista Zoom, e ele partilha também no chat essa informação aqui, que é muito interessante a gente observar onde é que estão os fatos históricos para a gente poder explicar muita coisa do que acontece, né, professor? Inclusive, Zé, vou reforçar aqui, né, puxar aqui a sardinha para o nosso núcleo de estudos e pesquisa, o NEPEDES, professores, estudantes do Instituto Federal Goiano, que têm interesse, né, em pesquisar, em aprender, buscar conhecimento sobre a diversidade sexual. Por favor, procurem aí os núcleos, NEPEDES de cada campus para desenvolver seus estudos, desenvolver pesquisa. Esse também é um outro meio da gente fortalecer essa história, né, e trazer a importância também de pessoas LGBT para a nossa sociedade, né? Nós também construímos essa sociedade. Então, pesquisar, criar documentos, né, revelar documentos que estão aí às vezes perdidos, importantes, a gente precisa de pesquisadores nessa área. Então, procurem o NEPEDES, professores de outras instituições, né? Criem esses núcleos, os estudantes precisam, né, desses pontos de referência, a gente tem esse papel também, sei que tem professores aí de outras instituições, criem aí os seus núcleos de pesquisa em diversidade sexual e de gênero, para a gente espalhar e fortalecer esse conhecimento. Sim, e acabou de ser aprovado, inclusive, né, professor, o nosso grupo de pesquisa registrado no CNPq, e que a gente está aí a todo vapor buscando adesão dos alunos, dos professores, né, para que esteja conosco nessa tentativa de reparo histórico, né, que o senhor falou tão bem aqui e que nos trouxe à luz tantos outros atravessamentos, né? Hoje a gente sai daqui
com um aporte de constituições muito maior do que a gente até previa, né? Esse letramento é muito importante, muito interessante. Então, nós caminhando para algumas outras considerações, nós deixamos claro que a conexão estudantil e formativa preparada aí pela DAI já está disponível, um número novo hoje, que tem informações importantes também sobre o NEPEDS. Então, a gente pede a vocês, todos aí que receberam via SWAP, a conexão estudantil, já estão à disposição aí. Certo, professor? Eu acredito que, exauridas aqui as questões do chat, a gente, infelizmente, não pode... Licença, eu vi aqui uma pergunta, se Sim. drag queen é a mesma coisa que travesti, e não, Sim. não, né? Drag queen é uma performance, uma manifestação artística, travesti é a vida da pessoa, né? Ela é aquilo no dia a dia dela, né? Aquela é a expressão dela de gênero, é a identidade dela, ela não se desmonta à noite, né? A travesti, ela é uma pessoa transgênera, né? Com essa identidade de travesti, mas ela é uma pessoa transgênera, ela é uma mulher, né? Muitas até gostam de falar, não, eu não me identifico necessariamente como mulher, mas a expressão de gênero dela é feminina. Tá? Vocês já devem ter visto aí a Pablo Vittar desmontada, a Glória Groove desmontada, usando os nomes, né? Pablo é o mesmo nome, mas Glória Groove, por exemplo, se chama Daniel. Então, nem sempre a drag queen está montada, ela se monta para trabalhar, é um trabalho artístico, né? A travesti não, é uma expressão mesmo pessoal, uma expressão de vida. Professor, uma questão trazida pela Cristiane, eu acho que o senhor já até falou sobre isso, mas ela pede para frisar. Com relação à linguagem inclusiva, deixa eu retomar aqui, com relação à linguagem inclusiva, como está o avanço relativo à formalização junto à academia? Pergunto porque trabalho com documentos oficiais e sempre me preocupo com essa inclusão, mas ainda no feminino e masculino. O que fazer para incluir todas as pessoas? O melhor é realmente usar a linguagem inclusiva e não a neutra, né? A linguagem neutra, como eu disse, é aquela que muda a palavra mesmo, né? Coloca a letra E, o todes, por exemplo, tá? A linguagem neutra não está padronizada, não faz parte, e as mudanças ortográficas, elas levam tempo, elas acontecem, né? A gente teve uma aí há uns 10 anos, mais ou menos, mudou acento, mudou palavra, elas acontecem, mas levam tempo para isso acontecer. Então, a linguagem neutra, eu posso te afirmar que não há nem previsão para ela entrar ou não. Né? Isso vai depender mesmo aí do desenvolvimento, do uso, de quantas pessoas estão usando e pressionando para ela entrar na norma culta. Agora, em documentos oficiais, a gente pode adaptar para a linguagem inclusiva. Então, em vez de você falar para homens e mulheres, você fala para todas as pessoas. Pessoas são todos. Tá? Inclui exatamente, totalmente, o grupo inteiro. Tá? Então, em vez de você usar um masculino ou um feminino, você usa o termo pessoa. Tá? Então, de você falar assim, os usuários do aplicativo, você fala as pessoas que usam o aplicativo. É uma forma de você tirar esse masculino e feminino, essa binariedade aí da linguagem. Muito bem, nós aproveitamos esse canal aberto, professor, para inclusive fazer a divulgação do Instagram da DAI, né? O Departamento de Assuntos Estudantis, que é @ifgoiano DAI. Então, lá vai ter muita informação, a gente está sempre fazendo algumas trocas muito interessantes do ponto de vista da divulgação das nossas pautas, das nossas questões. Nós avisamos a todos também que já está disponível aqui a lista de presença para todos, todas e todos que participaram desse momento de formação, dessa aula de formação.
Eu acredito que vamos encerrar, professor, com a última pergunta do Vitor Hugo, que diz o seguinte: professor, drag queens podem ser mulheres também? A cantora Chappell Roan tem se destacado ultimamente nessa área. Sim, isso tem acontecido, né? Como eu disse para vocês, as categorias elas não são estanques, né? Elas estão em constante mudança, as fronteiras aí elas vão se alargando, né? Então a gente tem hoje, pegando o exemplo desse programa de televisão que eu falei para vocês, nós temos hoje mulheres trans que participam no programa se apresentando como drag queens. Tá? Então, não existe uma regra, não tem aí a polícia das drag queens, né? A polícia do gênero, nós temos que evitar, inclusive, isso. Né? A gente tem que prezar pela liberdade dentro da comunidade. Então, nós temos, sim, inclusive a Chappell Roan é uma artista incrível, né? Fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, usando aí a estética, né, drag queen, na música, né? Nós temos, falei já da Pablo e da Glória Groove, nós temos 2 grandes exemplos aqui de drag queens que se apresentam, que são cantoras, né? Eu queria ver também se alguém aqui do auditório gostaria de fazer alguma pergunta. Temos aqui o professor Akashi, que vai fazer uma pergunta. Deixa eu entregar o microfone para ele. O professor Akashi quer aparecer aqui conosco. Zé, boa tarde. Professor. Tudo bem? A minha pergunta ela vai no sentido de como que a gente pode tratar a LGBTQI+ fobia nos nossos campos. Como que esse trabalho pode acontecer em sala de aula? Como que esse trabalho pode acontecer no nosso ambiente comunitário? E para finalizar, Zé para reitor, Zé! Agora vocês viram a minha altura, né? Foi revelado aqui pela presença do professor Akashi. Pessoal, a LGBTfobia é uma situação extremamente desagradável, né? Assim como o feminicídio, são assuntos que a gente precisa encarar de frente no nosso dia a dia. E a melhor forma, eu acredito, né, como professor, que a melhor forma é a educação, é o debate, é a conversa, é a inclusão, é a visibilidade, essa naturalização do assunto, né? E da inclusão dessas pessoas no nosso dia a dia. Mas, para além disso, eu acredito sim que a gente tem que ter as leis de criminalização, né? E dentro do campus, nós temos limite também, assim como fora do campus, do que é aceito ou não. Né? Então, violências, são violência, seja ela verbal, seja ela psicológica, seja ela física, ela não pode ser aceita. Não vou defender aqui necessariamente uma criminalização de adolescentes. Acho que tudo pode ser trabalhado, precisa ser trabalhado para que a gente não chegue nesse ponto, né? Mas nós temos também que ter nossos limites, né? Eles são muito importantes. E talvez isso ser esclarecido, né? E aí eu vou expandir para qualquer escola, qualquer instituição educacional, isso ser estabelecido como regras claras do jogo, desde o começo do ano ali, né? O que é aceito, o que não é aceito, já é primeiro passo para que aquela pessoa que quer expressar uma raiva dela, né? Uma violência com outra pessoa, já repense. Tá? E fora isso, a educação, esse dia a dia, e aí nós precisamos sim de todas professoras, seja da área que for, né, para que traga esse assunto de alguma forma, que traga visibilidade, que traga essa naturalização para dentro da sala de aula. Né? Ouvir os estudantes, dar espaço também para que eles falem, para que eles perguntem, criar esse lugar de debate, de convivência clara, né? e honesta também. Né? Para quebrar paradigmas, quebrar preconceitos. Às vezes a pessoa vem carregada ali, né, de uma cultura familiar, com preconceito, e aí a escola tem sim esse papel de mostrar uma outra visão. Né? Não tem que obrigar a pessoa a ser o que ela não é.
né, a mudar a religião dela, a mudar o partido político dela, mas obrigar a pessoa a respeitar um grupo, né, a ter ali uma convivência cidadã na sala de aula, para que ela viva assim também fora da sala de aula, né? Então, acredito que é um assunto que a gente tem que ficar atento e lembrar dele todo dia, e criar ações, né, como essa aqui que a gente está fazendo hoje, de conversar com os estudantes, conversar com professores abertamente sobre o assunto, para que se naturalize a presença do assunto e das pessoas LGBT na nossa vida, né? Exatamente isso. Nós vamos encerrar esse nosso momento de partilha, de troca, professor, e queremos agradecer a todos que participaram aí nos nossos campos, de forma muito especial, o professor Emer Merari, que está lá no Campus Posse, com os alunos do primeiro ano de agropecuária e de informática, e nós abraçamos o pessoal de Cristalina e de todos que estão espalhados por esse nosso querido estado de Goiás, e passamos para o senhor para uma última consideração, e depois nós já vamos encaminhar para um fechamento com o professor Fabiano e para uma fotografia oficial. Professor, tem a palavra. Bom, agradeço muito, muito a presença de todas as pessoas, né? Tem pessoas aqui que eu conheço, pessoas que eu não conheço, estudantes. Fiquei muito, muito satisfeito de abrir esse canal de comunicação. Espero que daqui vocês levem esses assuntos para os espaços de vocês, né? Para as rodas de conversa. Quando você ouvir algum colega falando algum termo que não usamos mais, ensine, né? Leve essa formação para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, olha, não é mais esse termo que usa. Olha, por que você falou assim sobre aquela pessoa, né? Ela pode ter a sexualidade dela, assim como você também pode explorar a sua. Então, eu espero que vocês repassem, né? Que não fique só com cada um que nos ouviu aqui hoje, mas que leve isso para o dia a dia, para as famílias, para os colegas, para a escola. Espero que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar, seja aqui no campus Cristalina, em qualquer campus, ou aí por aí pela vida, né? Pelo show das drag queens e sei lá mais onde a gente vai se encontrar para falar de comunidade LGBT e de possibilidade e liberdade para viver e ser feliz, né? Que é o que todo mundo merece, está na nossa Constituição, né? Todo mundo tem direito à vida e a ser o que é. Então, um abraço a todas, gratidão pelo espaço e até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Eu peço a todos que liguem as câmeras nesse momento para que a gente possa fazer uma foto oficial desse instante de celebração, né? Vamos ligar as câmeras, Vinícius, Elivane, Nayane, vamos ligar as câmeras aqui, vamos fazer uma imagem bonita. Vitor Hugo, Camille. Tá conseguindo aí, Tati? Ok, Zé. Nós, nesse momento, agradecemos a participação de todos aqueles que puderam contribuir e que quiseram conhecer um pouco mais desse nosso trabalho. Penhoradamente agradecer ao professor Fabiano por todo o suporte e toda a equipe em nome da Tatiane, e agradecer a todos, a todas e a todes, e com um apelo muito severo do que disse o professor Anderson Vitorino nesse dia de hoje. Nós buscamos somente na nossa diversidade de gênero ocupar os nossos espaços e viver. Agradecemos a todos. Quer nos conhecer um pouco mais, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Diversidade Sexual e de Gênero no seu campus, procurem o NEPEDS. Muito obrigado pela participação. Professor Fabiano, é com o senhor. Muito obrigado. Zé, obrigado, direto de Rio Verde para o mundo,
Professor Anderson Vitorino, muito obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento, sua experiência. Eu resumiria que a nossa ação ela é um ato, primeiro, de coragem, de poder enfrentar um assunto tão necessário para a constituição e a formação dos nossos estudantes e também da sociedade. Sou humanista por essência e acredito que o respeito e a tolerância devem prevalecer sobre qualquer circunstância. Então, queria agradecer todos os presentes, todas as pessoas presentes nesse minicurso. É o primeiro de muitos. E eu não poderia finalizar sem passar a palavra. Eu gostaria de convidar a Tatiane, que é a nossa coordenadora, para que ela pudesse encerrar. Eu me sentiria muito honrado que ela encerrasse esse evento, afinal, ela que articulou, ela que teve todo o nosso apoio, mas alguém teve que fazer, e ela fez. Então, querida, eu queria que você encerrasse, me sentiria muito honrado que você falasse pela nossa pró-reitoria. Um beijo no seu coração e de todos, muito obrigado. E é isso que o Zé disse. O importante é que nós sejamos felizes. E o respeito ele é o princípio para que isso possa acontecer, para uma convivência civilizada, num mundo que precisa de muito amor. Isso não estava no script. Não estava. Mas eu quero agradecer novamente o Vitorino, em nome de todos os NEPEDs do IF Goiano, agradecer o José Henrique, agradecer aí o apoio do professor Fabiano e do professor Elias, que não têm medido esforços, né, para fazermos com que as coisas acontecessem. Fiquem ligados aí, ao longo desse ano teremos muitas atividades nos campi, realizado de forma institucional. Obrigada pela presença de todas as instituições, de todas as pessoas que estão aqui para esse momento tão importante, tá? É um prazer, né, estar à frente do Comitê Gestor, dos Núcleos de Estudos e Pesquisa em Diversidade Sexual e de Gênero, e vocês receberão aí, ao longo dos próximos meses, o convite para todos os eventos que acontecerão aqui no IF Goiano. É isso, gente, muito obrigada. Ô, Tati, antes que eu esqueça, que senão vai dar ruim. Agradecer o pessoal do Piauí, que botou aqui, e aí o pessoal de Rondônia, para perceber o quanto uma ação como essa é importante quando é aberta à comunidade. E, siga a gente lá, tá? @IFGoianoDai. Olha o Acre presente também. Que legal. São Luís do Maranhão, que legal, que bacana. Fantástico. Bahia. Um abraço, minha gente.